Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você nos dará a honra de nos assistir. Estamos mais uma vez aqui conectados neste canal para a realização do grupo de estudos Tempo de Despertar o Ser, um grupo de estudos do Movimento Espírita Francisco de Assis, que tem como finalidade a busca do autoconhecimento, do autodespertar, da autoiluminação. Nós estamos aqui, mais uma vez, para dar continuidade aos nossos estudos. Você que acessa a primeira vez, né, sabe que a gente estuda essa obra, O Despertar da Consciência de Sal da Terra, Luz do Mundo, né, uma das obras de Sebastião Camargo, a segunda obra. Hoje ele está em uma conferência, então não está conosco aqui presencial. Peraí, tem mais um irmão aqui, acabou de chegar. E aí eu vou passar agora o bom dia da sala para vocês, e depois a gente faz, então, a leitura, conforme a gente usa como metodologia, né? Leitura comentada por cada um. Vamos lá, bom dia, seu Luiz, dá o seu bom dia para a turma. Bom dia a todos, agradeço imensamente essa oportunidade de enfiar a mão novamente nessa toca do coelho e que eu tenho disposição e vontade de tentar viver toda essa teoria que nós vamos planar hoje aqui. Agradeço a Deus pela oportunidade e a todos os nossos ouvintes, que eles possam também sentir esse mesmo vontade de se renovar que eu estou sentindo aqui agora, nesse momento. Muito obrigado. Tudo bem. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Que possamos aproveitar esses minutos aí de reflexão, né? Que possamos sair uma versão melhor de nós mesmos ao final, ou pelo menos mais conscientes, né, das nossas escolhas. Bom dia, dona Miriam. Bom dia, meus queridos. Vamos despertar na nossa consciência adormecida, né, esse educar e sendo educado. Gratidão eterna por essa grande oportunidade que nós temos hoje e teremos vários dias ainda, né, no longo do estudo, muita sabedoria para aplicarmos o que o nosso querido Sebastião colocou nesse livro dele, que para nós vivenciarmos cada dia mais com o pensamento positivo. Muito obrigada, dona Miriam, a segunda voz feminina da sala, né? Ali nas participações tem bastante gente, mas que aparece aqui, né, dona Miriam, com coragem, somos nós duas. Bom dia, Eurípides. As duas meninas. Bom dia, Eurípides, seja muito bem-vindo. Gratidão. Bom dia a todos os amados irmãos e irmãs, físicos e extrafísicos. Será mais uma grande oportunidade de aprendizagem, de expansão de consciência através da obra de Sebastião, e que todos nós possamos interagir em uma só sintonia, em uma só corrente de vibração e colher os frutos desta obra. Que Deus nos abençoe e que a espiritualidade nos conduza com uma inteligência bem direcionada para o nosso desenvolvimento. Gratidão. Muito obrigada. Antes de iniciarmos a leitura, né, uma retomadinha no que nós já vínhamos discutindo e estudando sobre esse tópico, né, educação integral. Né? Sabemos que a evolução vai partir de uma tríade, né, de desenvolvimento, de intelectualidades, que às vezes não é muito tocada, né? Então, às vezes a gente não se atenta para isso, que é a inteligência emocional, espiritual e ética do ser humano. Por isso que é integral, né? Não só a educação de conhecimentos e de saberes, que nos traz habilidades para nos desenvolvermos perante a sociedade dentro de uma profissão, dentro de um grupo, né? Às vezes não é profissão, de um grupo religioso, né? Então, por exemplo, o espiritismo, para quem não é espírita,
ele é baseado numa tríade também, né? Ciência, filosofia e religião. E exige muito de quem se torna espírita o estudo, né? O estudo para que possa conhecer, entender, compreender e avançar dentro da, dentre aspas, né? A fenomenologia da comunicação, entre os dois mundos, a interação que há constantemente espírito e matéria. Então, aqui nesse tópico Educação Integral, Sebastião traz para nós, né, uma das autoras que mais discute esse tema dentro da psique do espírito, que é a Joana de Ângeles, né? E a gente vem discutindo, lógico, tem outros autores, mas vou destacar ela, que vem discutindo esses temas importantíssimos para nós, né? Porque agora, a partir de agora, a gente está lendo mais sobre a obra dela, né? Onde ela deixa muito claro, né, que a educação ela deve transcender e ultrapassar o horizonte restrito que nós temos dentro do nosso próprio dicionário, né? O dicionário da língua portuguesa, né, traz como processo de desenvolvimento da capacidade física, intelectual e moral da criança e do ser humano em geral, visando a sua maior integração individual e social. Os conhecimentos ou as aptidões resultantes de tal processo ou preparo seria educação. O cabedal científico e os métodos empregados na obtenção de tais resultados, instrução, ensino. Então, para nós entendermos que aperfeiçoamento integral de todas as nossas faculdades, nós devemos transcender. Aqui em Dourados ontem, né, porque nós estamos conversando com pessoas de vários estados, né, em especial a Dona Miriam e o seu Luiz estão no estado de São Paulo e não estão em Dourados, Mato Grosso do Sul. Aqui em Dourados ontem nós tivemos a recepção do Dr. Décio, né, e o Dr. Décio, ele trabalhou a saúde da alma. E nesse aspecto, quando fala saúde da alma, né? Então, para você ter uma alma saudável, passa por onde? Passa por uma educação transcendente, né? Uma visão, para o médico, ele é médico, né? Para o médico, ele tratar a pessoa nesse aspecto, ela tem que transcender, né? Tem que integrar no indivíduo que ele estudou como a parte anatômica, né, anatomia, ele estudou o corpo físico, ele vai ter que lidar com algo que não se vê, né? Eles podem cavar, mas não vai ver a alma. Tanto é que havia busca disso, né? Porque se existe alma, vamos cortar para ver, dissecar, né, um cérebro para ver se a gente acha algum pontinho aonde está a alma. E aí ele tem que transcender, né? E aí são aspectos que não estão no domínio de um laboratório físico hoje formado por nós. Então, a educação vai partir dessa visão, né? E aqui nós estávamos estudando semana passada do educador, né? A estrutura moral do educador, o quanto é importante para que exista, né, nas pessoas essa habilidade da gente passar uns para os outros essa vontade de viver. Muitas das vezes, nas nossas intervenções educacionais dentro da universidade, não foi conteúdo que chamou a atenção dos meus alunos, e sim a forma como a gente colocava e animava-os a seguir avante, a continuar, né? Às vezes fazendo até planos para ele de como ele deve lidar com as suas capacidades, com as suas competências, e assim ele poder sair daquele curso formado, mas com uma visão mais forte de mundo, né? Então, hoje, como disse ontem o nosso irmão Décio, e todos nós sabemos disso, informação, né? Os meus alunos mexem com eles tudo na palma da mão, né? Então, antes a diferença que existia na minha época de estudo, né, eu era rato de biblioteca, né, e creio que alguns aqui que passou pela universidade ou pela escola também ou foram, né, ratos de biblioteca.
o professor indicava as obras para a gente era direcionado, desse tópico aqui são esses livros, né, que vocês vão encontrar, e a gente ia para a biblioteca, pesquisar o tópico, estudar. Hoje você lança, né, e aí existe um outro problema, né, que a gente sabe que é muita informação, né, muita informação, e muita gente que fala de coisas que não têm profundidade, né? Então, a geração youtuber, né? Como meu filho é geração youtuber, eu sei disso. Eles vão lá, buscam no YouTube, ver qual professor está falando sobre o quê, para estudar temáticas que eles querem estudar, né? Então, aí eles se aprofundam em casa com base na fala de um docente que eu desconheço, né? E que a gente não tem mais controle, né? Hoje, para você entrar numa universidade, você passa numa banca, tem todo um controle para saber se aquele docente realmente é capaz de desenvolver aquela disciplina que ele se propõe, né? Se ele vai ter competência para isso. Dentro das escolas também, quando se faz concurso, é feito provas, né? Então, entre aspas, tem um controle. Agora, hoje não, hoje é assim, acabou esse controle. Não sei se Marcelo concorda comigo, né? Mas acabou esse controle e, às vezes, a pessoa chega com conceitos totalmente contrários ou, então, não expandidos da maneira mais correta, né? Então, hoje nós temos algo mais para a gente trabalhar, além da informação, é muito além da informação, né? Você tem que gerar e inspirar no ser humano a curiosidade e a perspicácia de saber o que ele está assistindo, vendo, para desenvolver pensamento crítico. E às vezes a gente não se acata a isso, né? E aí fica igual os nossos professores, né? Eu tive professores que era puramente o conhecimento que ele estava transmitindo e pronto, acabou, né? O seu Luiz também comenta muito da sua experiência em sala de aula, porque não tem como a gente fugir. Mas aqui ela traz algo muito importante, que a gente, quando a gente educa, né, a gente canaliza valores latentes no indivíduo para o seu progresso. Olha que lindo. A gente direciona para o ser humano valor, né? Isso é muito bonito. Se o professor tivesse essa ciência, né? Eu e Marcelo aqui na sala somos os professores, né? De universidades e instituto, se nós tivéssemos ciência disso, Marcelo, que diferença, né, seria? Porque eu estou transferindo valor latente de progresso para o indivíduo que está à minha frente. E assim nós vamos fornecer para eles recursos que facultam a germinação dessas potências que dormem no cerne do seu ser. Eu já comentei em alguns outros momentos, né, que eu tive um acadêmico que me procurou para fazer um trabalho, que é um trabalho de conclusão de curso, que todos os cursos de graduação, a maioria, nem todos, cobram no final para a pessoa se formar. Ele só devia isso, fazia anos, e ele não conseguia enfrentar esse momento. E aí ele chegou para mim e falou: professora, eu estou pensando aqui em escrever algo sobre gestão rural, porque eu vim de família do meio rural, tal, e administração, acho que dá para a gente trabalhar algo nesse sentido, tem a ver com as minhas origens. Falei, tá, mas você não é rural, você é músico. Eu já vi você se apresentando em várias bandas, você tem música autoral. O que você vai escrever sobre isso? Não é aí que está o seu cerne. Então, só para você perceber como que a gente tem que ter habilidade e olhar para o ser humano que está à nossa frente. Então, eu entrei em contato com o pessoal da cultura da cidade, apresentamos um estágio, um programa de estágio dentro do município, e ele desenvolveu todo o seu TCC voltado, encontrei uma professora que também é dessa temática, dessa área, né, da diversidade cultural, e trabalhou esse aspecto cultural. E ele terminou, saiu muito feliz, muito agradecido, porque ele conseguiu, e fazia anos que não conseguia. Então, nós temos que ter uma visão de desenvolver a potência do ser que ele tem. Às vezes não vai se enquadrar em nada do meu currículo, né? Os currículos que a universidade traz, que a gente tem que cumprir, né? Então, esse olhar a gente tem que desenvolver para germinar potências que está dormindo dentro do ser.
né? Então, por quê? Porque com todo o arcabouço teórico que ele recebia, ele tinha que falar de administração e ele pensava em empresas, porque é isso que a gente acaba desenvolvendo no curso. Mas a administração é tão ampla, né? A prefeitura tem que gerenciar a cultura do município, o quanto é importante para as pessoas a cultura. Então, foi isso que a gente vai trabalhando. E ainda foi tocado, né, na questão da gente educar, né, para libertar com responsabilidade. Só estou dando uma geral do que a gente leu, né? Estou falando para meus amigos da sala, né? Para a gente poder começar onde vamos começar. Tá? E aí, quero ouvi-los também, se vocês querem falar alguma coisa da aula passada, para situar as pessoas que estão entrando na sala. Adriana, eu quero lembrar aqui uma parte bem importante que nós lemos, comentamos no domingo passado, que é esse trecho aqui, quando ele fala que a falta de estrutura moral do educador, isto é, o equilíbrio psicológico e afetivo, as noções de responsabilidade e dever, a abnegação em favor do aprendiz, a paciência para repetir a lição até impregnar o ouvinte, sem irritação nem reprimenda, e o amor. Então, o professor ele pode levar lá o pagamento dele e fazer o dever daquele pagamento, ou ele pode transcender essa situação, né, e ser esse valor moral que possa fazer, como você acabou de contar aí, né, que o aluno teu, né, ouviu você, né, na tentativa de mudar, porque muitas vezes eu estudei bem pouco na faculdade, mas eu via que muitas vezes a gente era levado por uma corrente de massas mesmo, né? Um montão está fazendo, eu faço também, entendeu? E aí a região tua é uma região de agricultura, ele ia pelo conjunto de massas de pessoas ali que estavam fazendo esse projeto. E ele aceitou a sua informação em relação a ele, que muitas vezes nem ele via isso. Então, esse valor moral eu acho muito importante dentro do ensino do educador. Ele deveria saber dessa transcendência, dessa educação transcendental, para que ele soubesse que ele poderia influenciar com seus valores morais. Então, essa parte foi a que mais me cativou no domingo passado. Marcelo, alguma consideração sobre a aula passada? Eu só, quando a gente discute esse tema aqui, eu só consigo me ver meus ressentimentos sobre o tema. Como diz, só quero lembrar que mesmo Joana de Ângeles, quando o Divaldo pediu para ela escrever de forma mais amigável, né, porque a linguagem dela era muito difícil, ela respondeu que nós tínhamos que alcançar o nível dela e não ela se rebaixar a nós. Então, eu acho que nós precisamos refletir também que essa propaganda aí, tipo, aí eu sou bem ressentido nessa questão que o Luiz passa a responsabilidade de um personagem que não existe, né? Que eu estou falando isso referente a mim, tá? Então eu pego essas palavras e tento introduzir dentro de mim, não com uma visão holística do ideal do professor. Mas eu não me vejo e não vejo meus colegas sendo essa pessoa. Porque se nós o fôssemos, nós não estaríamos mais encarnados aqui. Então, me agride de forma direta quando as pessoas esperam de mim alguma coisa que eu não me vejo fazendo. Eu entendo que a Joana de Ângeles, ela, filosoficamente, ela traz o professor ideal, e eu concordo com ela, né? Que falta moral do educador, o equilíbrio psicológico e afetivo, as noções de responsabilidade e dever, a abnegação em favor do aprendiz, a paciência para repetir a lição, tudo aquilo. Mas nós temos que lembrar que só estamos aqui porque nós não temos isso.
E mesmo ela, quando é cobrada de ser mais gentil para conosco, ela também não foi gentil. Ela deixou bem claro que cabe a nós alcançarmos ela e não ela alcançar a gente. Então, só reforça que esse personagem aqui discutido, ele não está disponível aqui no momento. Eu, pelo menos, não encontrei ninguém com tal habilidade. Então, vamos discutir assim a do possível, né? Vamos olhar isso aqui como objetivos, mas não como uma cobrança. Que eu me sinto bem frustrado quando se fala assim, o professor tem que ser isso, o professor tem que ser aquilo. Mas eu falo, eu não sou essa pessoa, e todas as pessoas que eu conheço não são essas pessoas. Filosoficamente, quando chegarmos ao espírito, sei lá, depois de apanharmos como Emmanuel apanhou, talvez já sejamos isso, talvez como Joana de Ângeles, mas falta ainda um percurso, nós estamos percorrendo, né? Mas é só isso, é só minhas frustrações naturais, tá? Super provocativo esse Marcelo. É Adorei. Ele é ousado, né? Cutucou Joana. Tomara que venha a resposta para nós. Eu vou esperar. Já lançamos. Dona Miriam, o que te marcou no momento passado, só para retomarmos? Que passou pela lição passada, né? E foi vivenciada nessa semana com um amigo nosso, que é professor, viu, Marcelo? E ele é um menino muito dócil, tem 26 anos, a Adriana já conheceu o Caio, né? O Caio, ele é professor de inglês, na cultura inglesa, e é professor primário numa escola do estado e da periferia, né? O menino é super... não tem o que falar. E o Caio estava dando aula e uma menina se achou uma borracha. Olha só, uma borracha, tá? Ele perguntou para a classe toda. Tem 6 anos a menina, 7, né, Leandro? 7 anos. Perguntou para a classe toda, não era de ninguém a borracha. Aí ele pegou, lá na periferia tem-se que diz um cofrinho que coloca os perdidos e achados lá. Levou na diretoria. Perguntou para todos, ninguém era dono da borracha, ele guardou. No outro dia, uma menina veio e falou para ele assim: você roubou a minha borracha, para o professor. Você roubou minha borracha. Ele falou: não, eu não roubei sua borracha. Sim, você roubou minha borracha. E a minha mãe vem aqui conversar e bater em você. Olha a educação. É absurdo isso. Quer dizer, o menino é educado, o professor está dando de si, de tudo, mas a mãe não foi educada. E está passando essa educação para a menina. Então, o professor sofre, sim, sofre muito em sala de aula. Então, isso daí, o que nós estamos estudando, reflete a nossa sociedade, porque nós, hoje, nós temos a educação para crescer e educar um indivíduo íntegro, mas não está acontecendo. Não por culpa do professor, e sim de nós mesmos. Exato, né? A educação do ser integral vai passar primeiro em nós, né? A educação, para depois chegar no outro, né? Exatamente, dona Miriam. Eurípides, você gostaria de comentar do que foi dito na semana passada? Eu gostaria de continuar salientando que eu acho que a partir do momento em que se passar a trabalhar como uma equipe multidisciplinar, fica muito mais fácil sanar todos esses problemas. E que também
as potências a serem trabalhadas não são só do educando, mas também do educador, porque já que estamos em um processo de desenvolvimento no mundo de provas e expiações, ambas as partes estão em pleno desenvolvimento, em plena busca. Então, concordo com o Marcelo, sim, em discordar e, e perceber as fraquezas, as faltas que ainda precisam ser corrigidas no meio. Mas também, ao mesmo tempo, precisamos aproveitar as oportunidades que nos é permitido a desenvolver as nossas potências, porque sabedoria não significa que você está altamente capacitado para tudo. Inteligência também não significa que você está altamente capacitado para tudo. Então, ambas as partes estão em pleno processo de desenvolvimento, tanto o educador quanto o educando. Então, a equipe multidisciplinar, eu acho que ela realmente ela vem para somar integralmente nesse processo, né? E a chave de tudo isso é o amor. A partir do momento que você tem amor pela tua profissão, você tem amor pelo teu trabalho, a sua visão diante dos problemas é muito mais ampla, é com muito mais paciência, com muito mais tranquilidade para que você possa trabalhar aquilo de uma forma aonde você não vai se evadir da situação e nem abandonar o educando, e nem o próprio educando vai se acovardar. Ele sim vai abrir a sua autoconsciência e falar assim, não, essa pessoa realmente quer me ajudar, então eu vou também fazer a minha parte. Eu acho que tudo só vem a somar. E é isso daí, o amor, como o Sebastião colocou e todas as obras falam, é a base de tudo, porque o amor ele vai nos despir de todas as ferrugens que temos sobre o nosso corpo físico, sobre o nosso corpo etéreo, sobre o nosso corpo espiritual, e a gente vai ficar disponível para um processo aonde todos estaremos ligados por uma só sintonia, um só pensamento, e a coisa começa a fluir de forma equilibrada, harmoniosa, onde todos se sentirão muito bem. Gratidão. Muito obrigada. Então, ele dizia sobre o Pestalozzi, né, que trabalhou esse tipo de educação e foi nos, né, olha, ele era de 1746, faleceu em 1827, né, então, há alguns séculos atrás, já definindo esse sentido da gente trabalhar com amor e afeto, né, e chamar atenção para isso dentro da humanidade, para que nós possamos desenvolver, né, um ser humano melhor. Né? E hoje, cada vez mais, está bem mais claro, né, que a gente pode até se formar em alguma coisa, mas o que a gente vai ser profissionalmente, que é esse tema que eu trabalho, a gente não sabe. Né? Porque às vezes a profissão vai te exigir outras habilidades que aquele currículo estudado não vai te dar. Então, você tem que ter mesmo a vontade, o querer de estar aí continuando, né, trabalhando em você, né, as suas potencialidades, as suas habilidades, para você poder atuar melhor dentro da sociedade. Antes de eu passar a leitura, né, Pamela, já vem aqui um comentário. Não existe formação sem informação e educação. As aulas mais marcantes são aquelas que transcenderam a matéria. E como a Beth nos deixou como lição, a importância de educarmos nossos corpos para educar o outro. Né? Eu vou até completar, /alma, né? Corpos e almas, né? Nos educarmos. Isso mesmo, Pamela, né? O caminho é por aí. E a Pamela ainda coloca, como professora, faço o que está ao meu alcance e sempre se espiritualizar e melhorar a cada dia é a chave. Exatamente, né? Esse é um caminho aí, um recadinho da Pamela. Né? Eu já li os bons dias, exatamente porque ela fez os comentários dentro do que nós estamos falando agora. Agora sim, Marcelo, nosso leitor oficial.
Só um último comentário impertinente, novamente. É muito frustrante, eu falo por mim, que eu estou passando por esse momento, ouvir que quando a gente não consegue alcançar os nossos alunos é porque nos falta amor. Então, às vezes a palavra amor está sendo usada de forma muito mal refletida sobre o significado, né? Porque o amor, às vezes é alguma coisa mais complexa do que você querer bem o seu aluno. Então, eu entendo que o Eurípides fala de forma filosófica, mas entenda que toda vez que você falar dessa forma, você está atingindo um conjunto gigante de pessoas que não conseguem ser isso que você almeja. Inclusive eu. Então, quando eu entro na sala e tenho um monte de dificuldade, e você fala que não é porque nós não temos amor ainda, é verdade. Porque esse amor que o Sebastião prega, que eu li lá no fundo, no sumário dele lá no fundo, não está sendo amado por ninguém. Ou pelo menos aqui, os que estão aqui não fazem isso, né? Então, só para a gente refletir, será que essa argumentação que a gente não consegue porque a gente ama pouco, não é porque falta interesse da parte dos alunos, falta técnicas adequadas, métodos adequados, faltam estruturas adequadas. Cabe ao professor ser o diferença. Tipo assim, eu não duvido que nós, individualmente, consigamos fazer diferenças na vida de indivíduos. Então, eu, Marcelo, tenho consciência que alguns alunos e alguns não alunos que a gente vive na sociedade se melhoram com a nossa convivência. Mas, e aqueles que não melhoraram, que é a maioria? É porque eu amei pouco? Tipo assim, você entende? É uma dicotomia das nossas palavras. Mas vamos para o que interessa, e meus ressentimentos sobre o tema são complicados. Marcelo, a questão não é o professor resolver todos os problemas. A questão é que o aluno vem na sala de aula já com uma bagagem de problemas. Não tem alimentação adequada, não tem moradia adequada, então ele entra lá com uma revolta, né? Ele é um ser, não é assim, ele mesmo não se ama, não é que o professor não ama ele, pelo contrário, ele chega revoltado. Se o outro aluno que está um pouquinho melhor financeiramente, né? Vamos dizer, na escola pública, não numa faculdade, mas escola normal. Um estojo que é melhorzinho do outro, ele já entra revoltado, porque ele tem e eu não tenho. Então, ele entra de frente com o professor. Eu penso... Os problemas são múltiplos, né? Múltiplos. Mas colocar como, assim, que é falta de amor do professor, porque o sistema é falho, porque o professor não consegue alcançar todos os alunos. Entendo, não foi isso que ninguém falou diretamente como culpa. Mas quando você fala, quando eu entendo, ou pelo menos chega aos meus ouvidos, assim, né? Porque tudo depende da minha interpretação, não foi o que ninguém falou, mas que a educação não está dando certo porque eu estou amando pouco, é frustrante. E é verdade, mas é extremamente frustrante. Mas vamos lá para a nossa leitura. Adriana. Oi. Adriana. Oi. Eu poderia fazer a leitura bem rapidinho, acho que vai dar 2 minutos antes do Marcelo iniciar a leitura do livro de Sebastião. Eu acho que ela você tinha pedido bem, aquela leitura. vai refletir bem essa nossa discussão agora. Pode e ser, ela realmente Marcelo? É a leitura para hoje. Pode, Marcelo. Tá, ok. Gratidão, vamos Marcelo. Lá. Pelo Espírito Maria Rosa, psicografia de Cristina Baruch, Mensagens que Libertam.
Aquele que tem fé avança e não se permite paralisar diante dos desafios. Entregue o seu corpo e a sua alma ao Criador e confie. Afinal, nada lhe pertence, a não ser suas conquistas morais e os afetos. Você não tem controle nem mesmo sobre o seu corpo físico, sobre a sua vida, e desconhece o momento em que partirá para outras dimensões. Então, como pretende ter o controle? É possível, sim, colaborar com a vida, cuidando-se, amando-se, aprimorando-se, mas não temos controle sobre os ensinamentos e os desejos dos outros. Não temos o poder de definir situações externas a nós. No entanto, possuímos o maior dos poderes, a capacidade de amar e de doutrinar nossas almas em direção do bem, de controlar nossas emoções e pensamentos e assim termos o comando de nossas ações. Em seus momentos de fraqueza, ore ao Pai para que as forças sejam recobradas e prossiga, que o seu poder interno seja condutor da sua vida. Quando a maré está calma e, sobretudo, nas tempestades. Que assim seja, graças a Deus. Pronto. Obrigada. Por nada. Esse texto é perfeito, porque ele fala assim, faça o seu melhor, que depende dos outros fazer o seu melhor, né? Então, aí, tipo assim, aí fica, na minha visão, fica plausível eu estar fazendo o meu melhor, mas vão ter pessoas que não vão fazer o seu melhor e vão ficar pelo caminho. E vão ficar limitadas, né? Como nós somos limitados, né? Porque já tivemos inúmeras oportunidades que desperdiçamos. Mas sigamos em frente. Quando se reprime... Só comentando um negócio bem rapidinho, essa avaliação do professor também não é imediata, né? E muitas vezes, na sala de aula, você está dando aula para alguns seres aí, até arredio a qualquer tipo de ensino, mas lá na frente, uma frase, um sinal de carinho, um sinal de amor, transforma ele lá na roça, batendo a enxada, transformando algo. Então, essa avaliação não é bem rápida ali na nota que ele tira no fim do mês, entendeu? Ou então, no ano que ele não passa, ou no ano que ele passa. Essa avaliação é uma avaliação transcendental mesmo, é uma avaliação que ele vai carregar para ele como espírito, né? Por aquela palavra, aquele sentimento, muitas vezes longe de qualquer teoria, você, professor, o educador, deixa algo que vai transformar aquele ser lá na frente. Eu só vou falar só uma coisa para a gente refletir durante a leitura, né? O mestre dos mestres para nós é Jesus, né? E ele não forçou ninguém, né? E não exigiu a transformação de ninguém. Veio quem quis. Então, por aí a gente vai caminhando. Quando se reprime e se impõe condicionamentos pela violência, uma reação em cadeia provoca a irrupção da revolta que explode em atos de agressividade que a selvageia. Eis o alerta principal da benfeitora relativamente ao proceder dos que têm a tarefa sagrada de educar-se e educar outros seres. Sejam filhos internos, consanguíneos ou alunos. Tarefa que não compete apenas aos pais e aos professores, mas também ao chefe de seção ou ao administrador da grande empresa, aos líderes religiosos, aos líderes políticos locais, regionais ou ao chefe maior da nação, aos quais compete fazerem-se exemplos para os subordinados ou fiéis. A reprimenda é a imposição de condicionamentos pela violência, seja ela física ou verbal, ou mesmo pelo pensamento, pelo sentimento, pois somos todos os espíritos, energia cuja frequência se propaga
e alcançam o objetivo de que se ocupa. Provocam a explosão da revolta, que quase sempre se metamorfoseia na raiva, que se pode manifestar em atos de agressividade. Como assevera Joana, agressividade que a selvagem. Ou seja, o ser que se sente agredido, desde ao nível dos animais selvagens, do bruto, que instintivamente, para defender-se de uma agressão, agride por sua vez, embrutecendo-se, aselvajando-se. No ser humano, esse revide da agressão pode manifestar-se naquilo que denominamos de vingança, quando o ser pensante, levado pelo orgulho ferido, é capaz de maquinar os expedientes mais torpes para, por sua vez, agredir também aquele que feriu os seus brios. Eis porque, conforme elencou acima a benfeitora, cumpre ao educador desenvolver em si e vivenciar o equilíbrio psicológico e afetivo, as noções de responsabilidade e dever, a abnegação em favor do aprendiz, a paciência para repetir a lição até impregnar o ouvinte, sem irritação nem reprimenda, e o amor. Se o educador não se fizer um exemplo de tudo o que lhe cumpre ensinar, dificilmente terá êxito em sua tarefa, enfatiza a benfeitora. A tarefa da educação é, sobretudo, de iluminação de consciência, mediante a informação e a vivência do conhecimento que se transmite. Quem educa evita a manifestação da delinquência e do desequilíbrio social, estabelecendo metas de promoção da vida. Assim, esclarece ela acerca da inadequação da pedagogia do professor, ou de quem está na posição de quem ensina, seja em que área ou função for. A punição significa falência na área educativa. A repressão representa insegurança educacional. A reprovação demonstra fracasso metodológico. Segundo Joana, o educando é material maleável, que aguarda modelagem própria para fixar os caracteres que conduzem à perfeição. Como deve ser o proceder do verdadeiro educador? O educador cria hábitos, estimula atitudes, desenvolve aptidões, conduz e é o guia hábil e gentil, ensinando sempre pela palavra e pelo exemplo, não se cansando nunca do ministério que abraça. Eis a função do lar e da escola, consoante a mentor. A escola é o prosseguimento do lar, e este é a escola abençoada na qual se fixam os valores condizentes com a dignidade e o engrandecimento ético-moral do ser. Todos somos educadores. A educação é fenômeno presente em todas as épocas. O pajé que ensina, o guru que orienta, o mestre que transmite lições, são educadores diversos através dos tempos. A educação é um processo interior que transforma o indivíduo. A verdadeira educação ocorre no íntimo do indivíduo, sendo um processo verdadeiramente transformador. O homem traz em si potenciais a serem desenvolvidos, e cabe à educação fazê-lo, porquanto a educação é fator de vida em florescência. Qual semente que sai do fruto e semelhante à vida que esplende saindo da semente, quando os fatores são-lhes propícios. A educação é mecanismo semelhante da vida a serviço da vida. É cerco que o homem se apresenta imperfeito. Por enquanto,
todavia, é potencialmente perfeito e a educação compete o papel de o desenvolver. A divina semente que nele jaz, a educação põe a germinar. Nesse processo de fazer brotar o desenvolvimento e desenvolver o potencial, a semente, todos se enriquecem, o educador e o educando. Sempre se educa e se sai educado, quando se está atento e predisposto ao ensino e aprendizagem. Todos somos educadores e educandos, conscientemente ou não. Não somente a aquisição de conhecimento, mas primordialmente a educação em valores com Jesus, o Cristo de Deus, de maneira que o conhecimento seja adequadamente aplicado na vida de relação com todos os seres da natureza. A educação, porém, há que ser integral do homem total. Jesus, o educador por excelência, prossegue paciente, amando-nos e educando-nos, havendo aceito apenas o título de mestre, porque em verdade o é. Educar é um sacrifício, é um sacro ofício, no sagrado sacerdócio. É amar-se e amar libertando a consciência dos educadores. A educação é um ato de amor equânime e incondicional às criaturas de Deus a nós confiadas. Assim poetizou Cora Coralina. Feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Não por acaso André Luiz profetizará. Quem aprende pode ensinar, e quem ensina aperfeiçoa o aprendizado. A educação da alma e a alma da educação. É a alma da educação. Joana de Ângeles. Muito bem, né? Vários pontos aqui, né? Até para a gente discutir. Não sei se Marcelo já quer começar falando de alguns pontos que chamou a atenção. Eu quero só trazer problemas, não soluções. Traga problemas, então, não é para trazer solução. Vamos embora. Quero só lembrar dois conceitos que são bem claros, principalmente nos livros do André Luiz, é que os espíritos que não estão em condições de serem amparados, eles são deixados na condição de ignorantes até criarem dentro de si a condição para o aprendizado. E nós vemos isso na descrição de todas as obras deles. E nós, professores, recebemos todos os tipos de alunos dentro de sala de aula. E não podemos separar os interessados dos desinteressados e dar preferência para um ou para outro. Mas a espiritualidade faz isso. Nós temos que lembrar que também no livro 2 do André Luiz, quando o André Luiz é convidado para participar de um grupo de estudo lá, junto com outro médico lá, que eles vão visitar a crosta e fazer um vário conjunto de aprendizado, o tutor deles lá, que eu não lembro o nome agora, ele é bem claro que ele não tem tempo para desperdiçar com pessoas levianas ou que estão ali só por fanfarronice, né? E que se ele tiver com aquele espírito, era melhor ele já sair naquele momento, porque ele não tinha tempo para desperdiçar com pessoas que não estavam interessadas no real aprendizado. Então, mesmo Joana de Ângeles falando todas essas coisas bonitas, o que eu vejo acontecendo na descrição dos livros, não é isso que está sendo pregado aqui. Eu entendo que talvez eles consigam fazer um julgamento mais claro do momento que o espírito está em desenvolvimento e falar assim, não, esse aqui ainda não deu esse passo necessário para esse conhecimento. Mas, novamente, o professor dentro de sala de aula, ele não tem essa capacidade de separar os alunos pela capacidade ou pelo esforço que faz. Ele tem que lidar com os 40 alunos em cada sala, da forma que eles estão ali. E a espiritualidade não faz assim, pelo menos não nas descrições que nós temos nos livros clássicos aí, principalmente do André Luiz, e outras áreas aí. Então,
novamente, tá bonito. E eu entendo que, filosoficamente falando, é o que nós devemos buscar perfeitamente. Mas, novamente, a prática do que eu vejo... Tipo assim, novamente, eu não estou falando que a espiritualidade age de forma egoísta nem nada, porque ela consegue compreender o estado de espírito daquele espírito, né? E consegue ver o que é o melhor para ele naquele processo de aprendizado. Mas, novamente, o professor em sala de aula não tem essa opção. Ele vai ter que lidar com aqueles 40 alunos lá, com interesse ou sem interesse, com 5 atrapalhando 30, e continua nesse ciclo vicioso, né? Então, esse é o problema filosófico que eu vejo aqui no texto em geral. Filosofia está ideal, mas a prática, novamente, ela é complexa. Somente isso. E aqui, né, Marcelo, houve um resgate no primeiro parágrafo que você leu, né, do ciclo, né, porque não é só o professor que educa, né, papai, mamãe, o chefe da empresa, o diretor da escola, os políticos, é um conjunto para proporcionar um meio de educação. E o educando, né, para poder vir com essa perspectiva de crescimento e de querer, é só você olhar na sua célula menor, né? Papai e mamãe educando 2 filhos. Se ele educa igual, ele já falhou, porque cada espírito traz uma bagagem diferente. Cada espírito traz uma necessidade diferente. Então, quando a gente vai profundamente buscar, né, a educação através do amor, e o amor, meus amigos, não é passar a mão na cabeça, não é aceitar, né, a condição dele, é você trazer a essência dele e despertá-lo para o caminho verdadeiro. Então, dentro do lar, pai e mãe são responsáveis pela primeira fase da educação e a mais importante, que é a vivência em sociedade e em ser moral. E aí, os pais que falharam, porque às vezes ele deu tudo dele, ele expressou, ele exemplificou, ele é trabalhador, e o seu filho é um viciado nas drogas, como eu conheço muitos lares assim. Uns são, outros não são. A falha foi da educação ou foi escolha do espírito? O que diz o nosso evangelho, segundo o espiritismo, quando a gente toca nessa questão? Então, o que Marcelo está trazendo é todo um sistema, porque ele está vivendo uma sala de aula conflituosa, né? A gente vive isso diariamente, sabe, Marcelo? Todos nós, porque realmente chega gente lá que nem sabe por que foi, nem sabe o que está fazendo no curso, começa por aí, né? E aí você tem que transmitir o conhecimento para ele sair profissional no final, porque depois você vai dar uma chancela de diploma que ele é profissional naquela área. Né? Então, às vezes tem áreas de curso aqui que não passa por isso. Eurípides é advogado, formado em Direito, eu acompanho meu filho, acompanho cursos de Direito. Normalmente, o indivíduo que entra lá, ele quer ser da área do Direito. Então, ele é um aluno bem diferente. Nós que trabalhamos com outras áreas do conhecimento, já é bem mais complicadinho. E também a outra área que também o indivíduo luta para estar lá, que é medicina, né? Dificilmente você encontra esse perfil de aluno que nós estamos comentando aqui. Até tem, pode até ter, mas é mais raro. Algumas áreas do saber, né? Então a gente encontra pessoas que querem o conhecimento para se instrumentalizar, se apropriar. Mas nós estamos tocando no aspecto moral, ético e emocional, que é outro aspecto da educação, que aí exige todo um conjunto, como ele falou aqui, né? E como Joana de Anjos vem trazendo. Então, não é o aspecto da instrução em si, né? Não é o aspecto da formação intelectual em si, é o aspecto de outras potências da intelectualidade que também formam o intelectual do indivíduo integral.
Então, eu vou passar aí a fala agora para o Luiz, fazer seus comentários, ou se alguém quiser levantar a mão antes, não sei. Bom, eu vou lembrar de novo o que você acabou de falar aí, né? Que educar é um sacro ofício, não é um sacrifício, é um sacro ofício do sagrado sacerdócio. É amar-se e amar libertando a consciência dos educando. A educação é um ato de amor equânime. Não faz diferença de um para outro. E incondicional às criaturas de Deus a nós confiados. A Adriana falou uma coisa muito importante, né, na educação. O Marcelo deve ter aí seus 40 alunos, 36 ou 33, eu tinha nas salas de aula. Todos eles são espíritos, né? E eles, cada um, estão num estágio evolutivo ali. Então, a educação não pode ser equânime. Você não pode exigir de um o que exige de outro. E cabe ao professor saber até onde leva essa situação. No meu tempo, um pouco mais atrasado que vocês, as escolas eram separadas em série A, pelas notas, pelo aprendizado. A série B, a série C, e jogava lá na série D e E, lá, aqueles que não queriam saber de nada, né? Facilitava os professores, mas dificultava a vida dessas crianças, né? Hoje estão querendo fazer essa interação. E eu acredito que cabe aos professores, ser um trabalho difícil, né, de saber lidar com tantas diferenças na sala de aula, na educação. Como seria esse amor ainda filosófico, o Marcelo lembrou, mas toda a filosofia um dia se torna ciência, se torna verdade, né? Então a gente tem que acreditar que seremos capazes. Não seria só a parte técnica dos professores, os cursos que eles fazem, nem nada que vão dar condições total para que ele saiba lidar. E lembrando, né, que todos os alunos que estiverem à nossa frente, ele lembra aqui o guru, né, no fim aqui, ele lembra o guru, ele lembra vários que estão ensinando, e a Adriana lembrou dos pais também. São reflexos de nós mesmos. Algo que não está resolvido em nós, estão ali na frente, ali, né? Por isso que tem uma dificuldade muito grande de você lidar, porque é você mesmo que está na sua frente ali, né? Aí eu vou lembrar mais uma parte. Bom, uma parte importantíssima aqui que não foi falada, que o meu grupo passou, que seria a punição. A nossa educação era feita por punição, né? O próprio professor podia botar a pessoa atrás da porta. Alguns até em cima dos grãozinhos de milho. Eu não passei por nenhuma experiência, mas atrás da porta eu passei. Com certeza passei já de jogar um aluno ali e deixar ele atrás da porta ali, quietinho ali, espiando pelo vidrinho, e ele aguardando lá o término da punição dele. Eu acho que esse processo foi importante lá atrás, com espíritos mais rebeldes, mas hoje eu não acredito nesse cantinho da punição, e sim num cantinho da repensagem, um cantinho, como eu vi um vídeo agora, essa semana, um cantinho da calma. Então, a menininha nervosa, gritando, e sentadinha num banquinho lá, e a mãe fala, respira, respira, e aí começa a levar informações para ela. Então, o processo é diferente, mas também não pode ser um processo de libertinagem, né? Eu entrar na minha sala de aula e o professor falava, quem quiser ficar aqui, pode ficar. Já assinaram aí? Está todo mundo assinado? Quem quiser vai embora, pode ir embora. E muitos levantavam e iam embora. E não tiravam nota mal, não, depois. Eles tinham outra técnica, talvez estava acima de mim, de outro, que ficavam ali e se batiam.
né? Então, é muito importante a gente saber. O Marcelo lembra bem a situação filosófica do amor e do educando ideal. Realmente, é uma situação bem difícil, mas é um sacrifício, né? Pessoas que entrarem, como na medicina, aqueles que entrarem só pelo dinheiro, pelo ganho, eles vão ter dificuldade de trabalhar nesse sacro ofício. E não, e serão. Hoje tem muitos professores aqui na nossa região que estão afastados aí, com depressão, com angústia, por não saber lidar com essa imagem dele mesmo que está exposta ali dentro da sala de aula. Obrigado. Dona Miriam, você quer comentar o que foi lido? Seu Luiz, antigamente podia fazer isso, né? Eu não tive esse problema na minha época de escola, né? Mas a questão que hoje educação, esse punimento, essa agressividade é moral, psicológica. Isso dá, vamos dizer que nem o Eurípides sabe, e o meu filho também é advogado, não atua, mas é advogado. Isso daí dá um processo, né? Hoje não tem essa arma mais. Hoje temos que lutar com a educação, né? Para todos é disciplina. Disciplina você resolve, não com agressividade física ou menos moral, né? Porque a pessoa fica tantanzinha, né? Eu eduquei 2 filhos, um casal, uma menina da administração e o menino com direito. Hoje ele é um professor também, mas de outra área. Mas eu tive uma educação que meus pais me deram e eu transmiti para o Leandro e para a Heloísa. Hoje são maravilhosos, né? Eu poderia ter feito de outra maneira, mas eu acho assim, a educação é disciplina e amar. Eu sei que uma vez o Leandro estava na adolescência, saiu com os amigos, né, fazendo sarrinha, né? E ele chegou bêbado, né? Chegou bêbado. Aí eu olhei para ele, vi que ele deitou na cama, eu falei: "Como assim? Você está bêbado? Eu não estou criando um bêbado, estou criando um homem para mim. Quando eu precisar de um homem, eu quero um homem, um filho homem aqui para me ajudar." Falei: "Vira traseiro aí." Virou traseiro, eu peguei uma cinta, ó, dei uma cintada na bunda dele, que, ó, não precisou 2 vezes. Nunca, não bebe socialmente. Então, eu fiz e fiz. Ele vai até lembrar, Adriana, se comentar com ele. Falei: "Vira a bunda." E, ó, preciso de um homem na minha casa, não preciso de um bêbado. Então, antes você fazia isso, podia fazer isso. Hoje, não. Hoje, se uma mãe bate no filho, vai ser indiciada com agressão. A Heloísa já não deu trabalho, mas essa época do Leandro, que era adolescente, com banda, em festa, sem pai, e vai, mas eu fui firme. Eu tenho a benção hoje. Mas a educação é amar e disciplina. E não é dar para a responsabilidade jogar para o professor, não. Nós temos que educar em casa. E eu eduquei meus filhos, eu fui educada pelos meus pais, né? E até hoje eu não tenho mais meu pai. Mas a minha mãe, às vezes, ela dá uma bronca ainda, mesmo faltando o pininho dela, às vezes, ela dá aquela bronquinha em mim, com 86 anos. É só isso.
Maravilha, dona Miriam trouxe aí, então, um contexto de vida, de casa, né, para vocês repensarem. E tudo isso que nós estamos colocando aqui, pessoal, né, então, às vezes a gente coloca no modelagens, né, do ideal, mas como a busca é autoconhecimento, vamos buscar a educação que recebemos, a educação que nós estamos passando, né, e apresentarmos-nos como eternos aprendizes e também mestres, né? O tempo todo tem alguém mirando em você e o tempo todo você está mirando para frente para poder espelhar-se e ter esse espelho, né? Ter essa vontade de querer crescer e evoluir. Vamos lá, Eurípides, contigo agora. Então, eu observei esse final do tema. A educação é um fenômeno presente em todas as épocas. Assim como foi na época do seu Luiz, na época da Dona Maria. Hoje o Marcelo está vivenciando isso, você, Adriana, está vivendo isso, eu vivenciei na minha universidade, e assim foi. A educação também é um processo interior, que ela transforma o indivíduo. A verdadeira educação, ela ocorre no íntimo do indivíduo, sendo um processo verdadeiramente transformador. Então, com poucas palavras, o que nós poderíamos esperar de um país hospital? Lembrando bem pelo espírito Humberto de Campos, Chico Xavier psicografou Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e aquele livro está bem expresso e claro, falando que o Brasil ia receber espíritos de toda a ordem, né? Agora eu digo para vocês, educadores, Adriana e Marcelo, e não espere em momento nenhum que vocês vão receber somente espíritos que estão ali com vontade de aprender. Vocês vão ter muitos com vontade de atrapalhar, com vontade de perturbar, para tirar da rota esse potencial que vocês estão e que vocês foram escolhidos para exercê-lo. A educação. Ali no final ele deixa bem claro que o educador, principalmente aqui no Brasil, nessa situação horrorosa que nós vemos, que nós não temos educação nem por parte do nosso presidenciável. Vocês estão sendo semeadores. Vocês estão semeando numa terra fértil, estão semeando em terra árida, estão semeando em meio a pedras, estão semeando em meio a espinhos. E somente Jesus e o Pai, Criador Supremo, é que vai saber qual fruto vai ser produzido, essa semente. Nem vocês será dado esse direito, às vezes, de saber qual será essa produção, ou às vezes sim, né? Mas na maioria das vezes não. Então, a gente tem que estar sempre bem consciente da lei do livre-arbítrio. Você está ali como semeador, você está fazendo aquilo ao qual você se dedicou, você escolheu para ir lá, para ser educador e ser um educador autêntico. Mas você não pode se levar e se deixar levar pelo desânimo daqueles que estão ali só para atrapalhar, para perturbar, para desequilibrar, porque ali também tem os que estão buscando alguma coisa, que realmente querem fazer a diferença, assim como vocês estão fazendo a diferença, né? A gente tem que pensar o seguinte: Cristo, como mestre, que o Sebastião colocou aqui, os discípulos, ele falava, ide pregai. Aí chegava lá, o cara encontrava um problema, ele voltava correndo para o mestre. Então, quando você tiver esses alunos que você vê que tem essa capacidade, essa potencialidade, que vocês conseguem acessar a ele e desenvolver, esse vai dar as mãos com você e vai te ajudar a ajudar aquele outro, porque uma andorinha só não faz verão. Aquele ali, você acaba acumulando ajudadores e a coisa vai melhorando, né? Porque Cristo, em momento algum, prometeu maravilhas para nós. Não temos maravilha nenhuma. A felicidade não é deste mundo. Isso está em todos os livros. Como o Marcelo citou André Luiz, eu também li muitas obras de André Luiz, li outras. Esses tempos atrás, agora, eu comprei o livro que eu levei mais de 30 anos para ler ele, Memórias de um Suicida, da Ivone. Inclusive, li, doei para o MEFA, porque eu acho que aquele livro, milhões de outras pessoas têm que ler ele. Milhões.
Eu doei porque eu senti que eu não devia ficar com aquela obra guardada aqui dentro de casa, que eu tinha que passar para outras pessoas. Ali é o livre-arbítrio puro, puro. Aqueles que vão lá na sala, que querem evoluir, que querem desenvolver, abraços, porque eles vão lhes ajudar nessa batalha difícil e árdua de vocês. Naqueles que não querem nada, que só querem atrapalhar, que só querem judiciar. Aí o plano de evolução está ali para vocês, educadores, para eles, como até então como espíritos encarnados, mas totalmente adormecidos, porque eles não são ruins de um todo, porque eu sempre digo, se nós somos prótons e fótons de um Criador, os prótons e os fótons têm vida, são vivos. E se nós somos semelhantes ao Criador, por isso que nos é dado o livre-arbítrio, porque nós temos que buscar a nossa evolução. E a partir do momento que a gente se adormece e não busca essa evolução, a gente passa a sofrer e a prejudicar o todo que está à volta. E, inclusive, num ponto de prejudicar, de deixar a pessoa desanimada, desinteressada, de deixar desequilibrada emocionalmente, como o seu Luiz falou. Quantos professores hoje estão em psiquiatras fazendo tratamento psiquiátrico, psicológico, de todas as formas. Então, a gente tem que se unir nisso daí, realmente despertar a consciência, entender esse processo e não deixar que esse processo, que nós nos tornemos um fracasso diante desse processo, e sim que se tornamos seres conscientes de toda essa situação e que nós estamos ali para ajudar essas outras consciências a despertar, a evoluir e equilibrar. E em momento algum pensar que nós vamos encontrar o paraíso, porque estamos em um país hospital, né? Agora, a nossa esperança são esses irmãos mais velhos, que já passou seus 400, 600, 1 milhão de anos e pediram para reencarnar ou até estão vindo em corpos sutis aqui na Terra, auxiliando nós nessa transição, né? Então, não tem outra saída a não ser entender a lei do livre-arbítrio e entender que a educação, ela não é somente na escola, na academia. A educação, ela nasce com o ser. Aí, ela, através da vivência do ser, ela começa a se desenvolver. Aquela relação entre pai e filho, entre irmãos, sobrinhos e tios, e dali vai para a segunda etapa, que é a escola, da escola para a universidade, da universidade para o mundo. É tudo uma fase. São todas as fases que todos nós passaremos com certeza, ou bem, ou mal, ou rindo, ou chorando, nós vamos passar. E queremos passar, e não devemos ser fracos ao ponto de desistir. Não. Se estamos aqui, nós escolhemos estar aqui. Nós pedimos para estar aqui. Então, o caminho é esse. Para nós, universalistas, espíritas, espiritualistas, estudar e interpretar as obras. Realmente ter aquela educação hermenêutica íntima e a da universidade, que é a ciência da interpretação, para que a gente possa aplicar. Porque outra coisa bem séria, não existe fé sem obra e nem obra sem ação. Não adianta nós discutirmos aqui um monte sobre educação e tudo, e amanhã eu vou lá na sala de aula e pá, o primeiro aluno. Aí depois eu lembro, mas eu não devia ter feito aquilo. Você já teve seu prazo, seu tempo, né? Então, eu acho que o caminho é esse. Por isso que ele fala, o amor transforma. O amor transforma. Só que esse amor é o amor incondicional. É aquele amor que a pessoa olha em você e fala assim, nossa, você é uma pessoa que não tem sentimento. Tem sentimento, sim. Eu amar você não significa que eu vou passar a mão na tua cabeça, que eu vou concordar com as coisas que você faz, eu vou concordar com os seus erros. Não. Amar é respeitar. A primeira coisa que fortalece o amor é o respeito. Quando você ama uma pessoa e respeita ela, você derruba as barreiras do julgamento, do preconceito, de tudo. E a coisa tende a progredir a melhor cada vez mais. Muito obrigado, gratidão pela oportunidade. Gratidão, Eurípides. Estamos chegando no finalzinho. Eu vou ler um glossário, né? Nós comentamos sobre o amor e o amar, e o Marcelo trouxe essa essência, né? E nós já lemos um tópico só sobre o amor e o amar,
para a gente poder compreender e ir ampliando os nossos conhecimentos de que amor nós estamos falando, de que amar nós estamos falando. Então, amor, na obra de Sebastião Camargo, Despertar da Consciência, de Sal da Terra, Luz do Mundo, ele trouxe a definição: o amor é a essência da vida, a comunhão dos seres e a alma do universo. É a força das forças, o vínculo supremo que nada pode destruir. É o néctar primordial que sintetiza todas as necessidades do ser e da vida, preenchendo-os por ser o prolongamento do psiquismo divino, a tudo sustentando e promovendo. Constitui-se da reunificação das mônadas no todo que as gestam e as integram, por intermédio das unidades coletivas cada vez mais amplas. Trata-se da substância precípua, a energia primária imanente na força suprema, que dá força à vida a todas as suas manifestações. O amor é a magnificente expressão da lei que a tudo rege e a personificação da vida, da qual tudo promana. É o celeste elixir da vida e das leis, em suas incomensuráveis personificações, assim como em suas inenarráveis, quiçá insondáveis e interminas peregrinações. Tanto a vida quanto as leis, inegavelmente, são filhas do eterno foco do amor-lei, intrínsecos à suprema sabedoria. Em síntese, o amor é a força mais potente do cosmos como lei e, ao mesmo tempo, a substância mais sutil como matéria-prima de tudo quanto existe na criação em Deus. Então, o amor é a substância do que nós somos criados em Deus. E amar, o que seria o amar, então? A transmutação e a sublimação do próprio amor, né? Então, está na nossa essência, né? Ou seja, é a diluição proativa do coágulo, enfermiço ou primitivo, em possibilidades de cura ou da sublimação do fluxo da ignorância em luzes de porvindouras instruções. O amor ilumina, fecunda, e o amar centuplica os recursos transcendentes. Então, aqui nessa definição, né, que é a ação de amar, como bem colocou todos aqui, e Eurípides enfatizou, né, é você trazer a sua própria essência. Né? Em essência, você é fruto do amor divino. Então, nós vamos trazer essa essência à tona, primeiro começando conosco mesmo, aprendizes dessa eterna evolução, e depois, consequentemente, vamos tocar-nos uns aos outros, né? Ver vocês aqui nesse grupo, nós estamos fazendo essa troca de amor, né? Nós estamos aqui colocando pitadinhas de conceitos, de ideias, de compreensões, de entendimentos, como aprendizes que somos. Aqui não está em mestre, não, gente. Mestre é Jesus, né? Lembrem-se disso. Né? Nós estamos todos na escola. E como tão bem Eurípides colocou, estamos brasileiros. Se estamos brasileiros, de onde você veio? Né? De que local? Já tivemos a revelação que aqui é um hospital-escola. Se é hospital-escola, né, coração do mundo e pátria do Evangelho, nesse sentido, né, quem você acha que está aqui hoje? Realmente, vamos pensar, quem eu sou hoje, né, e da onde eu vim? E da onde eu vim traz todos os recursos potenciais que eu posso vir a ser, né? Daqui a pouco, um ser melhor. Nesse instante, estar promovendo em nós essa base, né, de sermos espíritos mais responsáveis, para que nós possamos, sim, né, um dia, quiçá, estarmos na fase de regeneração. Como disse Sebastião, alguns espíritos já o estão.
né? Alguns espíritos já o estão. Porque você não precisa pensar que o planeta todo vai estar, né? Não é assim que funciona. E ontem eu ouvi uma frase bem interessante. Você já fez reforma na sua casa? Muitos aqui já reformou casa, não reformou? Todo mundo quer matar o pedreiro, né? Principalmente quem limpa a casa, né? A bagunça que vira, né? Tira os móveis do lugar, faz aquela bagunceira. Então, o planeta está na fase da reforma. E aí, segundo o Décio, vai piorar ainda a bagunça que está aí fora. Então, só para a gente refletir, né? E pensar um pouco aí, né? De toda a nossa sociedade, a bagunça que nós estamos encontrando, porque também, se eu preciso evoluir, né? E precisamos, esse é o foco, né? Nós precisamos evoluir. Então, as coisas estão desajustadas dentro de mim. Olha, a gente, indivíduo, né? Quantas questões. Alguns passam por depressões, alguns enfrentam doenças como câncer, alguns enfrentam outros tipos de problemas psicológicos, emocionais, físicos. Às vezes não é consigo, mas é na família, né? A gente tem um familiar ali que a gente tem que cuidar, tem que amparar. Está tudo bagunçado. Reforma. É a reforma que está acontecendo para um mundo melhor. Essa é a mensagem que eu queria dizer hoje para vocês, né? Educação não é um tema que a gente encerra nessas páginas, não tem como, né? Estamos na página 30 do livro, ele discorreu 4 páginas para comentar sobre a educação do ser integral, baseou-se basicamente em Joana de Ângeles, um pouquinho de André Luiz, mas nós temos outras autoridades, né, desse tema, enquanto espíritos, o próprio Allan Kardec, né, que era o educador, e o nosso Cristo Jesus, né, o mestre dos mestres, que trabalhou nesse sentido de trazer a mensagem divina, né, reformando, restaurando, ampliando a nossa visão. E aí eu vi, na sua fala, Marcelo, né, não jogueis pérolas aos porcos. Eu não gosto dessa frase, mas ela tem todo o sentido do que o Marcelo estava falando. E terá olhos de ver quem tem, né? Então, assim, não adianta, né, o cego querer enxergar. Eu estou falando para aqueles que têm olhos para ver. Nossa, realmente, Marcelo, você tem toda a razão. Quem não tem olhos de ver, como é que vai enxergar, né? Ouvidos para ouvir, como é que vai ouvir? Então, exatamente, né? Muitos de nós temos até o aparelho auditivo e o olho perfeito, mas não temos para ouvir corretamente o que é necessário, não escutamos e não enxergamos o que nós precisamos enxergar. Então, o Marcelo, com as suas auguras, né? E aí colocando o seu posicionamento do sistema que ele está imerso, né? E a educação realmente é um processo de todos nós. Não adianta colocar o professor, essa figura, né, que está no processo, é importante no processo, mas não é só ele, né? Então, aqui na educação integral, olhando na visão macro, olha que bonito, nós estamos olhando na visão macro o processo como um todo, o sistema como um todo, para ofertar algo melhor para os espíritos que estão aqui no planeta Terra. Os espíritos que querem progredir e evoluir, como que fazemos parte. Então, todos nós estamos responsáveis por isso. Essa é a mensagem da educação do ser integral. Começa aqui dentro, né? Eu comigo mesmo, e aí isso vai externando gradativamente. Ok, pessoal? Aqui eu vou me despedindo e vou passar para a sala também se despedir. Agradeço a presença de todos. Pode ir, seu Luiz, com a sua fala final. Afinal, você lembrou bem. Não é para o professor, não. Na verdade, essa educação integral é para todos os seres. Todos nós estamos educando nesse hospital que é possível e é necessário que ele vire uma escola, né? Eu vou lembrar aqui o texto que ele escreveu aqui no fim. É certo que o homem se apresente imperfeito, por enquanto, entre vírgula,
todavia é potencialmente perfeito. E a educação compete o papel de o desenvolver, de o lembrar que ele é perfeito. Eu tenho dificuldade de entender fielmente esse texto, mas se nós somos somente uma centelha, esse é o processo. Obrigado a todos. Dona Miriam, depois Eurípides e, por fim, Marcelo. Pessoal, esse assunto que o Sebastião expôs, a educação integral, é bem complexo, bem complicado. É tempos de antigamente e hoje na modernidade, a era digital. Nós vamos repetir, né, durante a semana e vamos ver o que nós podemos para nos educar, para transmitir a educação para as pessoas que vivem em nós, para o planeta. Agradecida, gratidão eterna e até domingo que vem. Eu quero dedicar esse estudo de hoje a Maria de Nazaré, que tão poucas oportunidades teve na vida e tão cedo em sua existência lhes foi entregue uma missão tão sublime e aceitou essa missão com maestria. Eu espero, Marcelo, Adriana, que vocês conduzam essa missão de vocês com maestria, com sabedoria, com humildade. Que Maria de Nazaré vos ampare em todos os momentos felizes, até mesmo as mais difíceis e tênues dificuldades. Eu peço à minha mestra Maria de Magdala, que me escolheu, que me auxilia nos meus pensamentos, que também foi uma pessoa que veio de uma situação totalmente escabrosa em sua época, que passou pelas mais difíceis situações e caminhou do lado direito do mestre. E foi julgada pelos seus próprios companheiros, e essa conduziu com maestria o evangelho do mestre e conduz até hoje. Que ela também nos auxilie, juntamente com a mãe de Jesus, que ambas caminham juntas. Nos auxilie, nos fortaleça, nos dê humildade, nos dê paciência, acima de tudo, porque nós estamos num mundo em que nós conseguimos ficar 5 dias sem se alimentar, mas não conseguimos ficar 5 minutos sem respirar, vamos a óbito. Então, que Maria de Nazaré e Maria de Magdala seja farol na nossa vida durante essa semana e que nos traga grandes aprendizados e que nós pedimos o auxílio delas para abençoar essa nossa pátria amada. Que assim seja e que todos nós sejamos abençoados. Gratidão. Bom, para finalizar, só lembrar as palavras do professor de filosofia, né, o Clóvis de Barros. Educação requer esforço, dedicação, e que se alguém lá, há 2.500 anos atrás, descobriu ou criou, e nós só precisamos nesse momento entender e aplicar, então quer dizer que nós temos essa capacidade, né? Mas que nós precisamos fazer o esforço, né? Não adianta a gente ficar almejando deter o conhecimento sem fazer o esforço necessário para isso, né? Então, e a educação é um esforço individual, mesmo que nós tenhamos pessoas que têm a função de facilitadores desse conhecimento. Mas é a luta individual de cada um contra a sua própria ignorância. Gratidão. Até o próximo sábado. Tchau, tchau.
E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Atma ao Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Nilza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.